Bem-vindos ao programa Em Entrevista. Está afastado para já o cenário de crise política. Paulo Portas promete viabilizar as contas do Estado para 2013. 3 dias depois da entrega do Orçamento do Estado, o presidente do CDS-PP quebrou o silêncio afirmando, em comunicado, que uma crise política agravaria a situação económica e social. Uma declaração que contraria a postura assumida ainda esta semana pelo vice-presidente do partido. João Manuel Rodrigues defendeu que o CDS, que faz parte da coligação governamental, devia chumbar a proposta do Orçamento do Estado, uma forma de exigir a intervenção do Presidente da República. O vice-presidente do CDS-PP é o convidado de hoje deste programa. Boa noite. Boa noite. Zé Manuel, ficou surpreendido com esta declaração de Paulo Portas? Eu acho que não há qualquer contradição entre aquilo que eu defendi e aquilo que agora vem de defender o Presidente do Partido. Porque o que eu disse foi que mais valia uma crise política nesta altura na coligação do que termos um orçamento de Estado para 2013, que foi aquele que deu entrada na Assembleia da República. Só que, entretanto, há uma posição inicial do Sr. Ministro das Finanças, que é de dizer na conferência de imprensa em que apresentou o orçamento, que aquele orçamento não era alterável pelos deputados no Parlamento da República. E depois, já vem dizer que, afinal, o diploma, o orçamento, pode ser suscetível de alterações. E, portanto, é desse ponto de vista que o CDS considera que é necessário fazer uma negociação no Parlamento, incluindo naturalmente deputados do PSD, do CDS e do Partido Socialista e de outros partidos que queiram colaborar, no sentido de ser possível reduzir a despesa pública, a despesa do Estado, aquilo que são os desperdícios, os esbanjamentos, renegociar as parcerias público-privadas para reduzir a despesa do Estado, atacar o cancro que são as empresas públicas em Portugal, reduzir as despesas intermédias do Estado para que se possa aliviar a carga fiscal, designadamente aquela que está inserida na reforma do IRS e que é inaceitável porque iria provocar uma grave recessão económica no próximo ano e mais desemprego. Porque é bom dizer que se Portugal e a Madeira têm um gravíssimo problema financeiro para resolver, isto é, se há um desequilíbrio entre aquilo que são as receitas e aquilo que são as despesas, que são muito maiores, isto só se resolve se houver mais capacidade produtiva, mais economia, mais emprego, que gere receita, precisamente para equilibrar com a despesa. Ora, não é isso que está a acontecer em Portugal e na Madeira. Na Madeira de forma mais grave, e já olharemos. Aquilo que aconteceu é que as projeções para 2012 indicam que a recessão económica foi pior do que se esperava, isto é, houve mais empresas a fechar, a encerrar, houve mais falências e houve mais desemprego. E isso constitui o desemprego um pesado encargo para o Estado. Um trabalhador, quando está no ativo, desconta IRS e desconta a Segurança Social. Está a contribuir para as contas do Estado. Quando passa à situação de desempregado, deixa de contribuir para a Segurança Social, deixa de fazer desconto de IRS e passa a ir à Segurança Social buscar o seu subsídio a que tem direito. E, portanto, há um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a austeridade possível, entre aquilo que são os sacrifícios, entre aquilo que são os impostos e as taxas que os portugueses e as empresas podem pagar e a economia. E é isso que, na minha opinião, já se ultrapassou esse limite. E é necessário alterar o Orçamento do Estado, no sentido de alterar estas pesadas taxas. Pode-se dizer que há aqui uma cedência de Vítor Gaspar, do Ministro das Finanças? Eu acho que há um recuo do Ministro das Finanças, porque de início dizia que não era possível alterar o Orçamento do Estado na Assembleia da República e depois já veio dizer que afinal estava disposto a contemplar cortes do lado da despesa, calcula-se que eles possam ser entre 500 a 1.000 milhões de euros, para aliviar precisamente a receita, isto é, para atenuar ou reduzir a carga fiscal que está anunciada, designadamente em termos de IRS, e que é incomportável pelas pessoas que trabalham em Portugal. Paulo Portas faz esta declaração através de comunicado. É uma forma prudente de se dirigir ao país e de dar um sinal de esperança aos portugueses? Eu acho que é um desafio difícil agora na Assembleia da República, que é os dois partidos se entenderem, para que seja possível realmente melhorar este Orçamento de Estado. Que, aliás, tem uma contradição que eu considero insanável, que é o facto, por um lado, carregar nas taxas do IRS, isto é, retirar rendimentos às pessoas que trabalham, porque vão pagar mais impostos, designadamente a retenção da fonte mensal no seu ordenado, mas, por outro lado, prevê um aumento da receita do IVA, quando não há aumento da taxa do IVA. E, portanto, julgo
que este orçamento, também nessa matéria, tem que ser retificado. Porque não basta cumprir os limites do déficit que nos são impostos pela Troika. É preciso que o país não seja destruído no seu tecido económico e social. Este comunicado, de alguma forma, contraria aquilo que tinha dito no início da semana passada? No início desta semana, aliás? Eu acho que é uma sequência de um conjunto de acontecimentos, designadamente o Conselho de Ministros que viabilizou e apresentou o Orçamento do Estado. Depois há este recuo do Ministro das Finanças em termos de dizer que o Orçamento já pode ser alterado na Assembleia da República, e é de um ponto de vista do interesse nacional que surge este comunicado do Presidente Nacional do CDS. Porque é bom também não esquecer que nós estamos perante uma gravíssima crise financeira, económica e social. Seria muito grave se caminhássemos para uma crise política que desembocasse em eleições, e só em última instância. Porque é bom recordar que Portugal tem uma tranche de 5 mil milhões de euros para receber no dia 26 da Troika, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Se abrisse agora uma crise política, eventualmente não receberíamos esse dinheiro. E poríamos em causa o pagamento, designadamente, das pensões e dos salários da função pública. Por outro lado, daqui a 2 semanas, a Troika estará de novo em Portugal para a 6ª avaliação do Programa de Ajustamento Financeiro português. Uma crise política poderia conduzir também a uma escalada da taxa de juros da dívida portuguesa. Que, felizmente, essas taxas de juros têm vindo a ser reduzidas e estão hoje, em média, em 4%. E, finalmente, poderíamos caminhar para uma situação tipo grega em termos de imagem internacional, o que não seria possível. Portanto, conjugando todos estes fatores, acho que a solução de melhorar o Orçamento de Estado na Assembleia da República, por via de cortes na despesa e de desagravamento fiscal daquele que está previsto, designadamente em termos de IRS, é um caminho que serve os interesses do país. O Primeiro-Ministro está em Bucareste, na Roménia, onde participa na reunião do Partido Popular Europeu. Era um congresso onde Paulo Portas também devia estar presente. Acha que há aqui algum sinal de desentendimento, ou pode-se interpretar esta ausência de Paulo Portas em Bucareste como uma divergência ou um sinal de ruptura? Eu acho que não há ruptura. Julgo que o que temos que reconhecer, sem medos, é que há divergências entre os dois partidos sobre as políticas financeiras, económicas e sociais. Mas isso também é normal em coligações. As coligações que proliferam nos governos europeus têm dinâmicas de contestação, de polémica e de controvérsia. É preciso entender que uma coligação é a união de 2 partidos e não a fusão de 2 partidos. E que há ideias, há propostas, há soluções diferentes. As pessoas têm que se sentar à mesa e harmonizar, no interesse nacional, essas mesmas posições. Esse foi um assunto que esteve sobre a mesa na segunda-feira, na reunião da Comissão Executiva do CDS Nacional? A questão que esteve em cima da mesa foi, sobretudo, a questão orçamental e este agravamento brutal do IRS. E, felizmente, foi possível encontrar aqui um canal de aproximação entre os 2 partidos para o orçamento ser renegociado e alterado na Assembleia da República. Se o entendimento não fosse possível, Paulo Portas ponderou de alguma vez demitir-se? Eu acho que todos os cenários estiveram em cima da mesa, inclusive, obviamente, o mais drástico, que seria a ruptura. A ruptura da coligação conduziria a quê? Conduziria a que se remetesse o problema para o Presidente da República. O Presidente da República tinha 3 saídas possíveis. Chamava de novo o PSD e o CDS a governar. Essa era uma possibilidade. Eventualmente com outro orçamento, mas isso seria uma solução, digamos, difícil depois do rompimento deste acordo. Lançaria, como segunda possível solução, um governo de iniciativa presidencial, mas também não vejo no perfil do professor Cavaco Silva que ele fosse por aí. E a terceira opção seriam eleições antecipadas. Eleições antecipadas, eu acho que os portugueses neste momento não querem eleições antecipadas, e isso lançaria o país durante 4 ou 5 meses num período de instabilidade política que teria reflexos financeiros gravíssimos, e julgo que não há alternativa a este governo. O Partido Socialista limita-se naturalmente a criticar, mas eu pergunto, quem é o grande responsável por termos chegado a esta situação? Foram os governos do Partido Socialista que conduziram Portugal a uma pesada
dívida externa que estamos a pagar caro com esta austeridade ou desequilíbrio entre receitas e despesas, e que também incentivaram o próprio endividamento das empresas e das famílias. E, portanto, o Partido Socialista julgo que não será a solução para o problema que ele próprio criou. Qual deve ser o sentido de voto do deputado madeirense eleito pela Madeira, do CDS-PP, na Assembleia da República? Votar contra o Orçamento do Estado ou admite que essa pretensão que já foi, digamos assim, evidenciada no início da semana, pode recuar? Como sabe, entramos agora num período de discussão do Orçamento do Estado e até dia 16 de novembro é possível apresentar propostas de alteração ao Orçamento. Essas propostas serão depois discutidas e o Orçamento é finalmente aprovado a 27 de novembro. E, portanto, temos aqui um longo caminho a percorrer de negociação entre os dois partidos, que vai envolver também, eventualmente, as propostas apresentadas quer pelo PS, quer pelo Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Eu acho que só no final é que se pode fazer o balanço e decidir o sentido de voto. Há duas questões da Madeira que eu gostaria de ver melhor defendidas no Orçamento do Estado. Uma delas é o facto de se prever que a sobretaxa do IRS, que é a receita, a reverta para os cofres de Estado, quando a Constituição diz que todos os impostos gerados e cobrados nas regiões autónomas são pertença dos orçamentos regionais. E, portanto, eu gostaria de ver essa verba à volta de 8 milhões de euros reverter para o orçamento da região autónoma. E isso é possível à luz do plano de ajustamento financeiro? É possível à luz do plano de ajustamento financeiro. O ano passado tivemos uma sobretaxa, foi considerado um imposto extraordinário pelo Ministro das Finanças e a Receita reverteu a favor do Estado. Acho que este ano, até porque a Madeira atravessa imensas dificuldades financeiras e com certeza nesta entrevista iremos à aplicação do programa de ajustamento financeiro da Madeira e, portanto, esses 8 milhões de euros deviam pertencer à Madeira. A segunda questão que eu gostaria de ver clarificada tem a ver com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Como dizia há pouco, tal como Portugal, a Madeira tem um problema gravíssimo de déficit, de desequilíbrio entre receitas e despesas. Isto resolve-se como? Com redução da despesa, obviamente, mas também com a criação de mais receitas. Onde é que a Madeira pode ir buscar mais receitas? Acho que se tem que fazer uma aposta maior no turismo. Estamos com taxas de ocupações hoteleiras muito baixas e com receitas por quarto muito reduzidas, podem e devem ser aumentadas, e acho que o Centro Internacional de Negócios da Madeira pode ser um poderoso instrumento ao serviço da região para captar investimento externo, para atrair empresas à região e, com isso, criar emprego qualificado. E, portanto, gostaria de ver o Orçamento de Estado a contemplar algumas situações do Centro Internacional de Negócios da Madeira, apesar de sabermos que esta matéria do regime fiscal do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou Zona Franca está a ser discutida e negociada entre o governo português e a Comissão Europeia. Infelizmente, como se sabe, em 2010, o anterior governo do Partido Socialista abandonou as negociações com a Comissão Europeia e, portanto, fez-nos perder a presença na Madeira de milhares de empresas e de centenas de postos de trabalho, e eu acho que é possível recuperar e, sobretudo, fazer ver à Comissão Europeia e à União Europeia que uma região ultraperiférica, distante do centro da Europa, como a Madeira, deve ter no seu centro de negócios, na sua praça financeira, um regime fiscal tão atrativo quanto aquele que tem Luxemburgo, Holanda, Chipre ou outras praças financeiras. Mas há quem diga que este europeias. Governo da República não tem sabido defender com urgência o regime de benefícios fiscais para a Madeira, para o Centro Internacional de Negócios. Repare, o Governo do Partido Socialista em 2010 abandonou as negociações. Nem respondeu às notificações da Comissão Europeia para negociar. O processo teve que ser retomado a 1 de janeiro deste ano. É um processo que não é fácil, porque qualquer apoio que é concedido em termos de benefícios fiscais ou de deduções fiscais na praça financeira da Madeira é considerado um auxílio de Estado. E isso joga com o mercado livre da concorrência. E é sempre muito analisado por Bruxelas e pelos comissários europeus. Eu espero que as negociações se concluam rapidamente, a fim da Madeira ter um regime fiscal atrativo, como tem outras praças financeiras, porque isso vai provocar mais receita e mais emprego qualificado. José Manuel Rodrigues, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é um homem do CDS, que já trabalhou também no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Aqui na Madeira temos ouvido muitas críticas por parte do Governo Regional ao secretário de Estado. Paulo Núncio, como é que vê estas críticas?
Eu vejo essas críticas no domínio da pura politiquice, porque há alguns benefícios que o Orçamento de Estado do ano passado, para este ano, foram retirados do Orçamento por imposição da Comissão Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, o que é necessário é negociar, como dizia há pouco, um novo regime fiscal para a nossa praça financeira. José Manuel Rodrigues, nesta conjuntura, aprovado o orçamento e mantendo-se algumas das medidas de austeridade que sabemos que vão ser mantidas, acha que o país pode partir para uma convulsão, vamos ter uma convulsão social no país? Nós já temos alguma convulsão social no país. As manifestações de há 15 dias e manifestações posteriores indicam que há um grande descontentamento no país. Em primeiro lugar, a taxa social única, que o próprio me pus e liderei um movimento de revolta dentro do meu partido contra a taxa social única, porque acho que era uma transferência de encargos do trabalhador para a empresa que não ia produzir resultados na criação de emprego. Aliás, julgo que o país inteiro estava praticamente contra essas mudanças na taxa social única. Felizmente, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças recuaram nessa intenção, mas agora temos o problema dos impostos. E os impostos representam menos rendimento para as famílias, mais encargos para as empresas e, sobretudo, menor poder de compra e, portanto, há alguma recessão económica. O que eu espero é que seja possível, no Orçamento de Estado e na negociação que se vai fazer, equilibrar aquilo que é necessário, que é ter alguma austeridade, pedir alguns sacrifícios, sobretudo, naturalmente, aos que mais ganham, mas não esquecer a parte económica, não esquecer o tecido empresarial, as micro, pequenas e médias empresas que criam emprego. É verdade que este governo deu alguns passos significativos, designadamente equilibrando as contas públicas, conduzindo a um menor déficit e conseguir, por exemplo, que Portugal no final deste ano possa ter a sua balança comercial com o exterior equilibrada. Isto é, pela primeira vez em muitos anos, Portugal vai praticamente exportar mais do que aquilo que importa. Isso é positivo. Agora, isso representa apenas 10 a 15% da economia do país. É preciso cuidar dos outros 85%. E esses criam muito emprego. E um dos flagelos sociais do país e da região é naturalmente o desemprego. Dom José Policarpo, o cardeal patriarca de Lisboa, disse que os problemas do país não se resolvem com manifestações. Como homem que está muito ligado à Igreja e de um partido que também preza muito por estar ligado à Igreja, como é que viu estas declarações? Eu devo dizer que respeito tanto aqueles que entendem que, como o senhor cardeal patriarca, que as manifestações não resolvem nada, como também respeito aquelas pessoas que se manifestam na rua. Isso é um direito que está consagrado constitucionalmente. E acho que até as manifestações de rua de há 3 semanas, de há 15 dias, 3 semanas, contribuíram de alguma forma para alertar o governo para determinadas situações. E, portanto, não vejo nenhum problema nessas manifestações, desde que elas, obviamente, não desemboquem em violência, como tem acontecido algumas vezes. Falta comunicação entre o governo, na sua ótica? Eu acho que falta coordenação política neste governo. Tenho vindo a dizer, há ministros que são tecnicamente bons, há ministros menos bons neste governo, isso já se viu, e há falta do núcleo duro político deste governo, que seja integrado, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelo líder do CDS, que é Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer por outros ministros de pastas mais políticas. É por isso que eu tenho vindo a defender uma remodelação ministerial, mas que vá para além E em que ministérios, José Manuel Rodrigues? Eu não queria pormenorizar, porque essa é uma competência do Primeiro-Ministro, mas acho que na área económica é preciso fazer alguma coisa. Aquele super-ministério da Economia não faz sentido. Aquela agregação de pastas e de pelouros num único ministério já se viu que é ingovernável. E, portanto, acho que tem que, para além da mudança de nomes, em algumas áreas, tem que haver também uma nova orgânica governamental. Essa mudança de nomes e essa nova orgânica governamental devia acontecer já em janeiro, após a aprovação do Orçamento do Estado? Eu julgo que essa é uma matéria que compete ao Sr. Primeiro-Ministro escolher qual é o momento que ele acha adequado do ponto de vista político e da própria governação para fazer. Mas julgo que deveria ser o mais rápido possível. Acho que este governo precisa do novo elan, precisa de refazer a confiança que tinha com uma grande maioria dos portugueses, precisa de restaurar o consenso social com a UGT e com outros parceiros sociais e precisa também de lançar pontes ao Partido Socialista para restabelecer o consenso político
à volta de determinadas medidas para o país. Porque é bom não esquecer que o Partido Socialista é o autor de todo este problema e foi quem assinou o acordo com a Troika. E, portanto, deve ser chamado às suas responsabilidades. E, além disso, acho que a presença do PS neste consenso político nacional reforça a credibilidade externa do país nos mercados financeiros e políticos. Há quem diga que, acima de tudo, Miguel Relvas era um ministro que conseguia fazer a ponte entre os vários ministérios, garantindo a estabilidade governativa que se perdeu há uns meses. O afastamento ou a menor visibilidade do Ministro Adjunto dos Assuntos e dos Assuntos Parlamentares foi muito mau para a coligação e para o Governo? Eu noto que desde o início houve falta de coordenação política deste Governo e uma estratégia de comunicação com os portugueses. É preciso falar a verdade aos portugueses, é preciso dizer quando é que falhamos, porque é que falhamos, para depois podermos pedir às pessoas mais alguns sacrifícios, mas em nome de objetivos concretos, em nome de objetivos em que as pessoas saibam, eu vou perder uma parte do meu rendimento, mas para o ano o meu país vai estar melhor, as prestações sociais não vão ser tão reduzidas, não vão aumentar outra vez os impostos para o próximo ano. Eu acho que os portugueses já fizeram um conjunto de sacrifícios em 2012 muito significativo. Não foram cumpridos todos os objetivos a que o Governo se propunha. Isso deve ser reconhecido. É necessário agora um novo conjunto de sacrifícios. Espero que não tantos quantos aqueles que estão previstos no Orçamento de Estado, designadamente em termos de aumento de impostos, mas é preciso explicar às pessoas em nome de quê e para onde vamos. E nisso acho que o Governo tem falhado. Teme que este cismo na coligação, este cismo entre aspas, tenha réplicas na Madeira, no sentido em que o CDS-PP venha a perder a simpatia do eleitorado madeirense? Eu julgo que demonstrei na Assembleia da República ser uma voz livre dentro do meu grupo parlamentar. E agora que já não estou, mesmo sendo vice-presidente do CDS, opus-me a este Orçamento de Estado para o próximo ano e defendi sempre a sua renegociação, conforme agora se vai verificar na Assembleia da República. Espero que sejam alterações substanciais e não apenas de cosmética e conduzam realmente ao objetivo de redução dos impostos que estão lá previstos. E julgo também que Portugal devia partir com alguma brevidade para uma renegociação do memorando com a Troika. Acho que, em alguns casos, o memorando está ultrapassado pelos próprios acontecimentos, pela própria evolução económica do país, pelos números do desemprego, e nós precisávamos de negociar com a Troika, isto é, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, os valores do déficit até 2014 e também os próprios prazos de pagamento do empréstimo que a Troika fez a Portugal. Aliás, a senhora Presidente do Fundo Monetário Internacional, a senhora Christine Lagarde, que um dia destes reconheceu que a receita que está a ser aplicada em Portugal não é a mais adequada. São necessárias outras medidas, para além das financeiras, medidas de caráter económico, que recuperem a nossa capacidade produtiva, que sustenham a falência de empresas e que possam suster também o desemprego. José Manuel Rodrigues, a Madeira está sujeita a um plano de ajustamento financeiro e tem tido dificuldades em cumprir este plano. Na sua opinião, a região devia ou não pedir a renegociação deste plano? O CDS e o próprio dissemos desde 27 de janeiro deste ano, quando o Sr. Presidente do Governo e o Sr. Secretário das Finanças assinaram o Programa de Ajustamento Financeiro da Madeira, e o deixo cair o de económico, porque este plano não tem nada de económico, dissemos desde esse dia que este programa era incomportável para as finanças públicas regionais e era insuportável para as famílias e para as empresas da região. Por vários motivos. Não só pelo aumento de impostos que este ano houve na Madeira, a carga fiscal na região aumentou cerca de 25%, há alguns impostos, como se sabe, designadamente sobre os produtos petrolíferos, são superiores na Madeira ao que são no resto do país e que isso iria provocar falência de empresas e desemprego. Segundo, o programa ficava aquém em termos de necessidades de financiamento da Madeira. A Inspeção-Geral de Finanças fez um estudo sobre as necessidades de financiamento da Madeira para os próximos 4 anos e concluiu que, face às nossas contas, face às dívidas da Madeira, quer a dívida financeira aos bancos, quer a chamada dívida comercial às empresas, que a Madeira ia precisar nos próximos 4 anos
de 3,5 mil milhões de euros. Ora, o Governo Regional só conseguiu negociar com o Estado 1.500 milhões de euros. E, portanto, por aqui se vê que o programa ia falhar nas suas linhas gerais. E a verdade é que... E agora qual é a solução? A solução, naturalmente, é renegociar. Desde o primeiro dia que nós dizemos, este plano de ajustamento financeiro da Madeira não serve, é incomportável para as finanças regionais, é insuportável para a economia... Renegociar prazos e renegociar montantes, é isso? Claro, temos que renegociar prazos, temos que renegociar eventualmente um empréstimo de maior dimensão e renegociar também o próprio pagamento desse mesmo empréstimo, dilatar no tempo. Mas é preciso também renegociar outras medidas, porque se nós formos ver a execução orçamental da região entre janeiro e agosto, o que vemos é que a receita que devia crescer, à custa do aumento de impostos que existiu, desceu 7,5%. E a despesa, que deveria diminuir para haver algum equilíbrio, a despesa cresceu 6,8%. E, portanto, o déficit da região no final do mês de agosto é de 110 milhões de euros. Eu pergunto, onde está a consolidação orçamental que estava prevista no plano de ajustamento financeiro? Na opinião do CDS-PP, como é que se pode fazer essa consolidação orçamental? Eu acho que é possível reduzir nas despesas da administração pública regional e do governo. Vou-lhe dar um exemplo. O CDS tem insistentemente proposto no Parlamento Regional que se reduzam as verbas atribuídas aos partidos na ordem dos 30%. Que se ponha fim ao subsídio de reintegração dos deputados quando completam 12 anos de mandato. Que se acabe com as subvenções vitalícias atribuídas aos deputados a partir dos 55 anos. Que se venda património imenso que existe pela Madeira e pelo Porto Santo, que o Governo tem e que pode pôr no mercado e vender a privados. Dou-lhe um exemplo das casas do Governo no Porto Santo, onde vai o Sr. Presidente do Governo, por 10 euros por dia, os Srs. Secretários passarem férias. Nós apresentámos uma proposta ainda esta semana no Parlamento Regional, que infelizmente foi chumbada pelo Partido Social Democrata e, incrivelmente, pelo Partido Socialista. Mas estamos perante, isto é um aspecto apenas simbólico, há um vasto património regional que pode ser alienado, pode ser vendido. O mesmo acontece com o património das sociedades de desenvolvimento, que foram um dos grandes cancros do endividamento da região, que atingiu os tais 6,5 mil milhões de euros. É preciso também renegociar 2 contratos ruinosos para a Madeira durante muitos anos, que são as parcerias público-privadas da Via Expresso e da Via Litoral. E acabar depois com coisas como os 4 milhões de euros para o Jornal da Madeira, mordomias, esbanjamentos e desperdícios que ainda se constata na vida pública e regional. Se nós reduzirmos aqui do lado da despesa, é possível, de alguma forma, fazer consolidação orçamental e até termos algum alívio na carga fiscal. Estou-me a lembrar, por exemplo, da taxa de IVA sobre a restauração, que é preponderante na Madeira, porque está associada ao turismo, que eu acho que deveria ser, obviamente, E em termos económicos, fala-se que o setor da construção civil atravessa a maior crise de sempre depois do 25 de Abril. Como é que se podia dinamizar este setor? É possível criar investimento público, fazer obras nesta conjuntura de crise? Eu acho que não é possível. Aliás, um dos grandes erros do governo regional do PSD nos últimos anos foi assentar a economia regional na construção civil apenas e só, descurando os setores produtivos como a agricultura, as pescas, o comércio, as indústrias transformadoras e até o turismo. Eu pergunto como é que ainda é possível na Madeira, que tem como principal setor estratégico da sua economia o turismo, que tenha menos verbas no orçamento regional do que tem o desporto. Isto não é possível. Isto para não comparar com outras áreas. Eu acho que é um esforço de promoção da Madeira que tem que ser feito e que não está a ser feito da melhor forma, a fim de aumentarmos a entrada de turistas e aumentarmos também a receita por quarto. Mas aí também temos que atacar no problema dos transportes aéreos, que são caríssimos para a Madeira, e assegurar designadamente, na questão da privatização da TAP, que quem vier, o investidor privado ou investidores privados, que vierem a ser detentores do capital da TAP, que fica assegurado o número de frequências diárias que hoje a TAP realiza para a Madeira, os horários e atacar também a questão
dos preços, por exemplo, através de um teto máximo à própria passagem que é praticada para a Madeira e que, em algumas épocas do ano, é claramente insuportável. Assim como é necessário resolver o problema das taxas aeroportuárias. Porque, em alguns casos, e os madeirenses que sabem disto, em alguns casos nós pagamos mais pelas taxas aeroportuárias do que pagamos pelo preço da passagem. Isto é incrível, mas é verdade. Chega a 78 euros o valor das taxas de ida e volta a Lisboa ou ao Porto. E as nossas taxas são o dobro daquelas que são praticadas em Lisboa, no Porto, em Faro ou nos aeroportos dos Açores. Isto tira competitividade, naturalmente, ao nosso turismo. E a propósito da construção civil, voltando à sua questão, eu acho que nunca mais vamos ter uma construção civil pujante como tivemos no passado, porque ela era sobretudo assente em investimento público. Ora, não há dinheiro agora para investimento público. O próprio programa de ajustamento financeiro prevê que o Governo Regional só possa investir anualmente 150 milhões de euros. Eu só tenho pena que algumas infraestruturas necessárias à região não tenham sido feitas em detrimento de outras. Tenho pena de ver piscinas que se fizeram e custaram milhões de euros fechadas, centros cívicos que não servem para nada, não se fez um novo hospital e não se ampliou, por exemplo, o Porto do Funchal, como seria necessário, isto é, a Pontinha. E, portanto, houve aqui prioridades, inversão de prioridades na política do Governo Regional, que agora são difíceis, naturalmente, de resolver. José Manuel Rodrigues, entramos nos últimos 5 minutos deste programa. O senhor deixa de ser deputado na Assembleia da República para ser deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. O que é que fez mudar de ideias? Eu já tinha decidido, naturalmente, que em ano de eleições autárquicas, que será 2013, estaria que estar na Madeira, como líder do principal partido da oposição, porque eu acho que as eleições autárquicas vão ser o primeiro momento da mudança política que ocorrerá na Madeira em 2015, nas eleições regionais. E desse ponto de vista são umas eleições muito importantes. Eu, portanto, já tinha decidido a minha saída da Assembleia da República. Aconteceu agora no mês de outubro, porque, como expliquei há pouco, eu próprio punha-me à taxa social única. Há algumas medidas que estão neste Orçamento de Estado, que eu espero que sejam melhoradas, e, portanto, resolvi sair. E depois há as razões regionais, que são razões que têm a ver com as eleições autárquicas, falei há pouco, mas também com a minha presença no Parlamento Regional. Que balanço é que faz o trabalho na Assembleia da República? Eu julgo, ninguém é juiz, bom juiz, em causa própria. Eu procurei dar o meu melhor na Assembleia da República, na defesa dos interesses da Madeira. Os deputados madeirenses são ouvidos? Dos madeirenses. Eu, no meu grupo parlamentar, era ouvido. Mas muitas vezes, como os madeirenses sabem, quebrei a disciplina de voto do meu partido, quando foi o aumento de impostos na Madeira, incluído no programa de ajustamento financeiro. Muitas vezes tive que divergir do restante grupo parlamentar para defender os interesses da Madeira e do Porto Santo. E também apresentei um conjunto de propostas que julgo que são conhecidas e que não vou enumerar, assim como presidi a um grupo de trabalho que fez, na minha opinião, porque esse trabalho também não é só meu, um exaustivo trabalho de levantamento sobre os transportes aéreos e também sobre a questão do funcionamento dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Falou nas eleições autárquicas, estamos mesmo nos últimos 2 minutos. Qual vai ser a estratégia do CDS? Vai concorrer a todas as câmaras municipais? O CDS concorrerá, conforme decidiu o seu congresso do mês de julho passado, a todos os órgãos autárquicos, assembleias municipais, assembleias de freguesia, câmaras municipais, com listas próprias, exceção feita às freguesias ou municípios onde existam listas ou movimentos de independentes com provas dadas ao serviço da população e que constituem uma mais-valia para essas mesmas populações, como foi o caso que fizemos há 4 anos, onde fomos pioneiros em apoiar um movimento Juntos pelo Santa Povo, Cruz? em Gaula e no Concelho de Santa Cruz, e que têm feito um excelente trabalho ao serviço das populações daquele mesmo concelho. E se aparecer uma candidatura independente para o Concelho do Funchal, apoiaria? Naturalmente que temos que ver quem são as pessoas que compõem essa lista ou esse movimento. Agora, uma coisa nestas eleições autárquicas. Muitos presidentes de Câmara do PSD já não se podem candidatar, e presidentes de junta de freguesia, por limite de mandatos. E não sei se o Virgílio Nóbrega se recorda, mas os telespectadores recordam-se, que um dos argumentos do líder do PSD, o Dr. Alberto João Jardim,
quando fazia eleições autárquicas, era de que tudo tinha que ser da mesma cor política na Madeira. O Governo Regional, as câmaras e as juntas de freguesia. Muito rapidamente, Sr. Manuel. O resultado o que é? O Governo Regional faliu a Madeira e levou à bancarrota. Muitas câmaras municipais da Madeira estão na bancarrota e são presididas por sociais-democratas, isto é, dirigentes do PSD. E o mesmo acontece com as juntas de freguesia. Isto só demonstra a necessidade de haver uma mudança política na Madeira e o CDS assume-se como a alternativa para essa mudança que eu acho que milhares de madeirenses e portugueses desejam nas próximas eleições autárquicas e nas próximas eleições regionais. José Manuel Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Boa noite. Ponto final do programa Entrevista. Este programa fica ainda disponível no sítio da RTP na internet, em www.rtp.pt. A ser especial, desejo o resto de um dia feliz.